BMC News, informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market desta segunda-feira, comecinho de semana, 5 de dezembro. Não tá enganado não, BMC Market agora, ao vivo, meio-dia e 48 minutos, um pouquinho antes do horário normal. A gente costuma começar 2 horas da tarde, mas a gente começou um pouquinho antes para poder aproveitar ao máximo os comentários que a gente tem aqui sobre mercado financeiro, sobre as empresas, economia, política com o nosso time aqui, os principais destaques de hoje repercutidos aqui com o Alex André, com o Alan Gani, com o Marco Saravalli também aqui. Claro, programação especial justamente por conta do jogo da Seleção Brasileira que começa daqui a pouquinho, 4 horas da tarde. Investidor não quer saber de mais nada a não ser de Brasil e Coreia a partir das 4 horas da tarde, inclusive aquele período, né, entre 4 e 6 da tarde, o volume cai, as negociações caem, o pessoal só quer saber de jogo de futebol e aí, obviamente, a gente faz a programação especial para trazer o melhor conteúdo ao vivo para você, enquanto o pessoal fica nessa expectativa. Bom, eu tenho aqui informações do mercado financeiro, a gente fica olhando para o desempenho dos papéis aqui no Brasil e lá fora também. As bolsas americanas seguem num ritmo de queda, Dow Jones caindo 0,61, S&P caindo 0,84 e a Nasdaq no mesmo patamar, 0,84% de queda. A gente vê as bolsas na Europa, que costumam fechar daqui a pouquinho, seguem também mistas. Na realidade, só FTSE no Reino Unido sobe 0,27%, mas DAX cai 0,5% e CAC na França cai 0,56%. O dólar alta 0,8%, R$ 5,26. Essa movimentação toda de minério, de petróleo, de dólar, ajuda a sustentar um pouco como está a Bolsa. Neste momento, nosso Ibovespa aqui em queda de 1,2%, não conseguiu sustentar o patamar de 111 mil pontos. Tá certo que na intradiária o máximo chegou a 112, 149, e agora batendo quase a mínima do dia, que foi 110, 141. Agora temos 110.568 pontos. Por que eu falei de dólar, petróleo e minério? São empresas ligadas a esses setores aí que estão até mesmo não deixando com que a Bolsa caia tanto. Então a gente vê Companhia Siderúrgica Nacional, a gente vê Vale, Uzi Minas, Petrobras, Suzano, Klabin, enfim, PetroRio também, PRIO, subindo, né? E grande maioria do Ibovespa caindo nessa movimentação bastante pessimista do Ibovespa nesta segunda-feira, comecinho de semana, começando com o pé esquerdo. E eu quero falar com o Marco Saravalli, porque ele está aqui conosco, né? Pegamos o aniversariante do fim de semana pela orelha para participar do BMC Market desta segunda-feira. Marco, muito boa tarde para você. Antes de qualquer coisa que possamos falar aqui, ótimo início de ciclo para você. Feliz aniversário, tudo de melhor sempre para você, meu caro Marco Saravalli, boa tarde. Muito obrigado, Felipe, pelas palavras, muito gentil, né? Essa é novo, início de ciclo, né? Essa aí eu já ouvi várias, agora esse aí, início de ciclo. Muito que seja um super ciclo. Pela lembrança. Agora sim, né? Famosa meia-idade, segunda idade, começando agora. O Felipe, vamos... Eu trouxe aqui algumas informações, até em dias um pouco mais voláteis a gente lembra, né? E até tem livros, enfim, tem muita informação no mercado, nas redes sociais,
que dizem sobre o conceito de ser antifrágil, né? Para quem já leu o livro, conhece esse conceito, né? Recomendo conhecer mais sobre esse conceito, mas não é um conceito tão simples assim de colocar na prática, principalmente no mercado financeiro, né? Mercado de investimentos, no nosso bolso, nas nossas alocações. Mas é basicamente o seguinte: a gente está preparado para o cenário que for, né? Não importa o que vai acontecer, você tem proteções, você tem alguma forma, você fala, tudo bem, estou tranquilo, né? Não é questão aqui de ser rígido, né? Não é questão assim, eu tenho hoje, por exemplo, 100% do meu patrimônio está em dólar, né? Está na Bolsa Americana, tá bom, mas a Bolsa Americana está caindo. Então, são formas de nós nos protegermos para um cenário, por exemplo, de Covid, né? Vamos pegar um cenário estresse ali, em março de 2020, né? Então, como você poderia ter se protegido, dormindo tranquilo? Mas a Covid ninguém sabia como ia acontecer, a intensidade, enfim, os impactos, mas existem alguns conceitos de antifragilidade que mostram isso, né? Então, a gente sempre lembra, né, uma das formas mais fáceis de a gente se proteger é através do indicador VIX, né? O indicador VIX é um indicador de volatilidade implícita, né? Ou seja, é um indicador de incerteza, vamos dizer assim, né? Quanto maior a incerteza, maior você fala assim, eu preciso de um prêmio maior nessa opção, enfim, nesse produto, nesse ativo financeiro, que era preciso que me pague mais, porque eu não sei o que vai acontecer daqui uma semana, não sei o que vai acontecer daqui um mês, né? Então, a volatilidade vai subindo, quanto maior o nível de incerteza, né? Então, não sei se o pessoal consegue colocar... Tem o gráfico aí? Na tela aí, o primeiro gráfico, né? É o outro. E aí a gente... Isso. Exatamente. Então, basicamente é o seguinte, até a minha super capacidade aqui de fazer análise técnica, né? A gente consegue ver ali que ele tem alguns níveis, né, de padrão. Ele bate ali na faixa dos 20 pontos, depois rapidamente ele sobe, tá? A gente consegue ver que o mínimo histórico aí nesses últimos anos, ele foi ali na casa dos 11, 12 pontos, né? Então a gente consegue ver que ele vai ali para os 30 pontos, ele volta para os 20 pontos, vai para os 30 pontos, volta para os 20 pontos. A gente só teve estresse no caso do Covid, ali no começo de 2020. Então você fala assim, Marco, eu estou comprando um ativo que se aparecer um cisne negro, se aparecer uma coisa muito ruim, que ninguém sabia, não estava precificado, ele pode subir 3, 4, 5 vezes. Então isso vai mais do que compensar. Imagina quem comprou o VIX lá nos 20 pontos em dezembro de 2019, né? Protegeu grande parte da carteira e beleza, conseguiu ter essa estabilidade, né? Agora, quanto que seria o downside? Se ele caísse 20%, 30%, é possível, mas o restante da sua carteira iria se valorizar. As suas ações em dólar, seu bond em dólar, a sua alocação em dólar, né? Aqui a gente sempre fala dólar porque é um VIX, é um indicador da Bolsa Americana, né? Então tem várias formas de você comprar VIX, eu sempre procuro as mais fáceis que tem. Abre uma conta numa corretora, na Avenue, com qualquer corretora, você abre a sua conta, né, nos Estados Unidos. Você compra lá um ETF que vai acompanhar as cotações do VIX e basicamente você está protegido. Eu gosto de comprar nesse nível de preço, eu acho um bom nível de preço para se proteger. Se voltar para os 30, beleza, você vê que várias vezes ele está indo para os 30, voltando, indo para os 30. Então eu posso dizer que teria realmente um patamar, né, contínuo, pelo menos no curto prazo. Mas se estressar, ele poderia proteger e vai proteger a grande parte da sua carteira. Tá? Então, de novo, comprei a 20 pontos, tá? Aconteceu um cisne, como a gente viu aqui na pandemia. Você pode ganhar 3, 4 vezes. Não quer dizer que aqui não é para você ganhar dinheiro, é para você ser antifrágil, é para você proteger o restante da sua carteira e dormir tranquilo. Marco, ele caiu, ele estava em 20 pontos, você falou que era um bom ponto de entrada, ele foi para 15, 10 pontos. Tudo bem, o restante da sua carteira, suas ações nos Estados Unidos, sua ação no Brasil, o seu bond, tudo vai se valorizar. Então é importante você ter esse equilíbrio, fazer essa gestão de risco, e o VIX é uma das melhores estratégias, tá? É importante você conhecer. De novo, para mim, é um belíssimo ponto de entrada nesses 20 pontos, tá? Pode se estressar, voltar para 30? Pode. Tá? Olhando para curto prazo, parece que está se repetindo esse movimento, mas, de novo, é sempre importante ter um pouco na sua carteira, caso aconteça um cenário horroroso de qualquer, né, um evento aí não programado, ele vai funcionar como a sua proteção. Tá? Então, conheça também
está num ponto bom de entrada olhando para curto prazo, está num bom ponto de entrada olhando para proteções aí de longo prazo também. Tá? Então esse era o recado do VIX aqui que eu queria passar aqui para vocês hoje. Tá? Não sei se a gente já vai emendar no segundo gráfico, né, que eu tinha falado Pode mandar. Um pouquinho aqui pela manhã, que é o segundo tema, tá, que eu queria trazer, que são as projeções do Morgan Stanley global. Tá? É uma projeção não feita para o Brasil, mas é um relatório global do Morgan Stanley, que mostra as projeções para 2023 e 2024. Tá? Então aqui a gente tem a terceira coluna seria ali a projeção do MS, não é o Marco Saravalho, é o Morgan Stanley, tá? Então não com as projeções do Morgan Stanley para 2024, depois a gente tem consenso, depois a gente tem projeção do 23 e 24, tá? O que o Morgan Stanley está falando? Cenário 2023, um cenário ainda bastante difícil em termos de inflação, a gente deve ter uma inflação um pouco mais fraca em 2023, mais baixa, mas um crescimento econômico menor do mundo. Tá? Então ele fala assim, o mundo vai crescer cerca de 3% esse ano, né? Mas um ritmo menor ano que vem, o mundo deve crescer 2,2%. Ali, EM são emerging markets, né? Os mercados emergentes, a gente consegue ver o Brasil. O Brasil ainda cresce projeções do Morgan Stanley 1,2% em 2023 e 1,5% em 2024. Mais importante aqui, Estados Unidos, tá? Eles esperam um crescimento positivo, ou seja, não tem recessão nos Estados Unidos, beirando a recessão, 0,5% de crescimento para os Estados Unidos em 2023, depois volta a retomar um crescimento próximo de 1% em 2024, tá? E aí aqui a gente tem os principais países, Índia, China, né, zona do euro, as principais economias mundiais, a gente tem aqui. Então, em resumo, o mundo cresce 3% nesse ano de 2022, perde o ritmo, crescendo um ritmo menor, crescendo 2,2% em 2023, depois volta a retomar o crescimento mundial. Tá? Por isso que talvez o ano 2023 seja mais aquele ano para a gente pensar nas nossas alocações como um todo, não necessariamente fazer muito dinheiro, né? Pensar na nossa proteção patrimonial, e 2000, talvez final de 23 e 24, a gente retoma realmente uma trajetória de crescimento mais forte na economia mundial, na economia americana e no Brasil também, tá? Então, essa leitura que a gente tem aqui em relação às projeções que acabaram de sair do Morgan Stanley para Estados Unidos, né, Europa e outros países emergentes como China, Índia e Brasil, tá? Então, todas as projeções acabaram de sair. Em resumo, o que o Morgan Stanley espera? Um cenário de inflação ainda bastante alta, mas começa a se arrefecer. A economia americana e mundial num ritmo menor, e os Estados Unidos, o Brasil aí dentro desse contexto. Lembrando, quem que puxa os mercados emergentes, Índia e China ainda crescendo no ritmo perto de 5% para a China e de 6% para a Índia para 2023. Tá? Então essa leitura que eu queria aqui mostrar para vocês, tá? Projeções que pode ser até um cenário bom para o Brasil, né? Caso realmente a China cresça 5% em 2023, né, e cerca de 4,5% em 2024, ainda é um bom cenário para commodities como um todo, mas o mundo todo está desacelerando, está crescendo, deve crescer num ritmo menor ao longo do ano que vem, ao longo dos próximos anos, tá bom? Então essa leitura que a gente tem, projeções do Morgan Stanley, tá certo? Então, esses eram os dois gráficos que eu preparei aqui para hoje, tá, Felipe? Qualquer dúvida do chat aí pode mandar para cá. Né, eu sigo aqui à disposição. Então, forma de proteger e as projeções aqui do Morgan Stanley para 2023 e 2024. Maravilha, Marco Saravalho. Agradecido aí por essa aula que você trouxe aqui para a gente no marketing. E obrigado, viu? Valeu. Ótima tarde para você. Qual palpite, Marco, para hoje? Hoje vamos de 2-0. 2-0. 2-0. Só para ficar tranquilo. Beleza. Hoje, valeu, hoje, Marco. Inclusive, deixa eu só passar a última informação, pessoal. Brasil entra 100% descansado, hein? Ó. Esse é um diferencial do Brasil, hein? Poucos países poucas seleções conseguiram, né, tirar um dia de descanso aí, né? Toda a seleção aí titular entrando com alguns dias de descanso, isso vai ser um diferencial, né? Até estavam vendo a estratégia aí de deixar entrar o Neymar, de repente, no segundo tempo, né? Enfim, eu acho que vai ser um bom jogo. Aí mata do coração. Quem entrou descansado foi a França, né? E deu no que deu, já está nas quartas de final. Que o Brasil siga esse exemplo também.
Valeu. Falou, Ótima Marco. tarde, Abraço para você. Até mais. Tchau. Tchau. É isso aí, Marco Saravalli trazendo aqui 2 gráficos muito importantes, principalmente quando a gente olha e vê, como alguns dizem, né? Esse banho de sangue na Bolsa Brasileira. Deixa eu trazer Alan Gani, Alex André para nossa conversa, para a gente bater um papo, começar a conversar um pouquinho mais nessa segunda-feira braba que a gente vê aqui no mercado. Boa tarde, Gani. Boa tarde, Filipão. A Copa tá aí, mas a gente não para. Verdade. Boa tarde, Alex André. Quem quer saber de Copa, né? Quem quer saber de Copa, né? Ah, eu quero, hein? Vocês estão em maioria aqui, mas eu quero saber do meu bolso. Ah, eu também, eu não Como quero... é que tá a bolsa aí? Mas A se não bolsa ganha dinheiro tá- com a bolsa, fica difícil, né? Aí fica difícil. Só não tá mais vermelha que o Alex André, viu? É, Vou te falar. Vamos então dar uma olhadinha na bolsa aqui antes de chamar o Alex, antes de chamar o Alan Gani para bater um papo aqui. Olha só, 110.564 pontos. Continua, né? Mais ou menos naquele mesmo patamar do comecinho do nosso BMC Market. A Bolsa Brasileira aqui parece que vai continuar nessa mesma toada e a gente vê, né, essas empresas um pouco mais sensíveis aí ao juro futuro, mais sensível aí à movimentação dos juros, acabam tendo aí movimentações. Se eu já tiver os dois aqui, vocês só me avisam por gentileza para eu poder chamá-los para a gente continuar essa conversa. Aí, olha só, agora sim, Alan Gani e Alex André. Antes da gente entrar especificamente em algumas empresas, aí eu vou colocar vocês em saia justa, hein? Marco Saravalli falou que ano que vem talvez seja de proteção, talvez não seja para fazer grandes movimentos. Vou estourar de ganhar dinheiro. E aí, concordam com o Marco Saravalli? Estávamos discutindo isso agora, né, Gani? Exatamente, ia dar a mesma resposta que o Alex. A gente estava batendo um papo sobre isso, exatamente sobre isso. Há pouco, antes de descer. Fala E aí, Gani, qual o começa saldo? aí, Quero saber começa o aí, saldo, que depois né, a gente desse papo. complementa. Não, eu acho que faz todo sentido, porque tem muita incerteza na mesa. E o ponto é o seguinte, os juros estão subindo nos Estados Unidos. A gente sabe que a política monetária, ela age de uma maneira defasada, né? Lagueada. Então, demora mais ou menos 9 meses para começar a fazer efeito no mercado real. Estudos econométricos mostram isso, esse exercício estatístico. Bom, muito bem. Aí, muita gente vai falar, bom, se a política monetária vai começar a fazer efeito no mercado real no ano que vem, significa que os índices de atividade econômica dos Estados Unidos, que já mostram arrefecimento, alguns índices dos PMIs abaixo da casa dos 50, vão ficar ainda piores. É isso, então a economia vai ficar ainda mais no terreno mais recessivo, é isso. Então significa que a Bolsa vai cair, o S&P 500, e essa é a grande dúvida. Então a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer com a economia americana no ano que vem, um cenário mais recessivo. Acredito que a inflação vai estar sob controle, mas é o preço que vai se pagar para ter essa inflação sob controle com juros mais elevados, o desemprego subindo, enfim. O ponto é o quão o mercado já botou no preço ou não, porque essa é a eterna discussão. Será que o mercado é tão eficiente assim? E essa história que eu acabei de dizer, o mercado já precificou e já corrigiu o S&P 500 ou não? Na hora que vem, de fato, uma crise econômica mais forte, vem lá os dados de PIB, os dados de PMI abaixo do esperado, no campo contracionista, será que a Bolsa não vai reagir? Então essa é a grande dúvida. Por conta dessa dúvida, eu e o Alex falamos, Alex, e aí, meu? Que ponto que a gente está do ciclo nos Estados Unidos, né? Vai ter mais correção ou não do S&P 500? Então a gente acha prudente, indo ao encontro do mestre Saravalli, de ter posições assim, empresas mais sólidas, boas pagadoras de dividendos, porque num cenário assim, pelo menos você vai ter os dividendos. O que angustia muito o investidor é, num cenário contracionista, ele fez uma aposta de valor. Então ele entrou lá comprando a empresa num determinado preço, apostando
que ela fosse valorizar, e só com ganho de capital, porque imagina uma empresa que não pague dividendos, que seja uma empresa em crescimento, tecnologia. E aí vai por água abaixo. Isso aí dá um grande desconforto. Agora, se você tem uma empresa altamente pagadora de dividendos, você vai falar, bom, tudo bem, se a empresa está sofrendo uma correção no preço, e é difícil a gente acertar, né, o olho do mosquito, pelo menos eu vou ter os dividendos. Então isso dá um certo conforto, né? Então eu acho que a tese é de cautela. Eu concordo com o Saravalli. A gente tem que ter uma tese de boas empresas. Renda fixa americana está pagando muito. Dólar mais 4 num título público, porque a gente ganha em dólar, que é dólar mais 4. Imagina se tivesse um título negociado no Brasil, como tinha no passado a NTNB, que era dólar mais um cupom, mais uma taxa. A NTNB, IPCA mais 5,5, não é muito diferente. Se eu entender que o dólar é uma bela proteção contra a inflação, é muito interessante. Isso num título público. Imagine num título de crédito privado. Tem taxas, né, 8%. Você está ganhando dólar mais 8 nos Estados Unidos. Não é pouca coisa. Então dá para fazer uma boa carteira, mas mais defensiva. Concorda, Mr. Alex? Concordo perfeitamente, Gani, o que você disse, e indo sendo mais pragmático em relação à alocação, né, o Gani estava falando sobre uma coisa que o Gani sempre fala, que são empresas de energia, né? Inclusive a cabeça do Gani, né, a nossa cabeça aqui é muito relacionado a tudo isso que tem dito em relação, principalmente a petróleo. A gente tem visto hoje em relação à China, né, a questão do minério se valorizando, e pode, né, trazer aí possivelmente, né, quarta-feira, de acordo com o governo chinês, deve ter novas medidas de flexibilizações, isso deve ajudar bastante. O minério de ferro ficou bem defasado, mas o petróleo tem de vários motivos, né? Tanto a questão do teto de preços, né, teto do preço do petróleo russo, né, que o próprio Rússia se manifestou agora no final de semana, disse que não vai seguir. Também tem a questão do OPEP, que vai restringir, né, mais oferta ainda. Então tudo isso traz uma leitura geral. E que, como o Gani disse, né, em relação a empresas de dividendos, né, a gente tem as empresas de energia nos Estados Unidos, né, tanto as empresas de energia que a gente fala são as empresas de energia elétrica, né, as transmissoras, que aqui no Brasil são muito conhecidas também, né, para quem investe aqui na nossa bolsa aqui no Brasil, são empresas extremamente previsíveis, né, pelos contratos de longo prazo, e também as empresas de petróleo, né, então essas companhias também podem continuar, né, se valorizando. Esse ano se valorizaram bastante, né, Gani? Tanto a Chevron quanto a Exxon, né? Foram até recomendações suas. Exatamente, foi um call bastante acertado nosso, porque a gente falava dessa tese de petróleo lá atrás, quando começou o conflito Rússia e Ucrânia, mesmo antes do conflito, a gente já gostava da tese de petróleo. Aí com o conflito, com as medidas de restrição, sem sombra de dúvida, o petróleo vai explodir. E também, a gente via com bastante desconfiança, embora essa agenda, tomara que ela dê certo, tomara que a gente caminhe para uma energia limpa, mas a gente via com bastante desconfiança se isso iria se concretizar no curto prazo. E aí por isso que a gente apostou muito no petróleo desde o início do ano, né? A gente lá na Saninvest falou, não, petróleo, energia, falar para os clientes, né? Energia, petróleo, e tá aí, né? As empresas de petróleo valorizaram bastante e são altamente pagadoras de dividendos. E aí, né, principalmente essas empresas aí lá fora que acabam não sofrendo risco político. A gente gostava da tese de Petrobras, mas até as eleições. Já mesmo antes das eleições, a gente passou a dar call de venda na casa. Perfeito. Alex, desculpa só te interromper, não, tranquilo. Mas eu não posso também deixar de pensar e lembrar, obviamente, diante de tudo isso que vocês falaram, o Gani falando assim, as empresas que são pagadoras de dividendos para dar uma proteção e também não necessariamente são empresas de crescimento, mas se a gente parar para olhar, independentemente da situação atual e do que a gente está projetando, os analistas estão projetando de incerteza em relação à Petrobras, se a gente pegar essa mesma tese de petróleo em relação à Petrobras, você pode até olhar a cotação que não sobe muito e tudo mais, só que ao longo de 2022 a empresa pagou quase 40% de dividendo, né, Gani e Alex? Claro que a gente sabe de todas essas incertezas e turbulências e essas coisas que não são previsíveis daqui para frente, mas olhando tese, ela se encaixaria, tese de petróleo, empresa que paga dividendo. Seria, 40% praticamente ao longo de um ano de distribuição de dividendo é muita coisa, né? Outlier totalmente, o Felipe, totalmente fora da curva. O que o mercado está colocando daqui para frente, principalmente nos próximos 2 anos, né, é uma relação seguinte.
um capex maior, ou seja, investimento em relação a renewables, né, energias renováveis, né, principalmente fotovoltaico, energia eólica, são projetos que o próprio Lula quer transformar a Petrobras de uma companhia de petróleo para uma companhia de energia, o que já é feito com a BP, com a Chevron, né, com todos, Total Energies também, inclusive, fechou um grande negócio com a empresa aqui no Brasil, que se chama Casa dos Ventos, né, uma das maiores companhias de energia eólica aqui no Brasil. Então, a Petrobras ela tem para essa direção. Se ela realmente vai ter um capex, vai sobrar menos na linha final, vai ter menos dividendos. E só nessa linha. E outro ponto também que os analistas se questionam, a questão também das refinarias, né? Qual que é a TIR desse projeto? Olha a TIR que foi feita em Abreu e Lima, né? Passadina, tudo isso foi horrível. Não estou falando nem de corrupção, estou falando só do projeto em si, tá? Por outro lado, também tem as incertezas referente à política de preço. Basta um diretor indicado da Petrobras pelo novo governo do Lula e vai canetar, vai mostrar para todo o país que não vai seguir mais a política de paridade internacional. Eu conversei com a Petrobras, foram essa fala dos executivos. Não significa que vai ter a mudança, que vai tirar a paridade. Eles falaram, tem essa possibilidade, para ter essa possibilidade, só precisa ter um diretor da Petrobras eleito, né, enfim, trouxe pelo nome, pelo governo Lula, no qual ele já está conversando, né, os possíveis nomes que podem compor a presidência da Petrobras, junto com o Conselho, e aprovando isso pode continuar. Mesmo que não traga essa descontinuidade da paridade internacional, a gente já está vivendo com o governo de Jair Bolsonaro essa descontinuidade de reajustes, né? Ou seja, a gente vê ali 50 dias, né? Enfim, vários dias sem ter uma mudança na política de preços aqui na Petrobras. Então, ou seja, a Petrobras, Felipe, mesmo com o petróleo mais alto, é muito ruim em relação à estabilidade política. Olha o que aconteceu nos últimos 2 anos, né? Pode ser vários anos, vamos pegar nos últimos 2 anos, que a gente tem uma lembrança aqui mais fresca, para a gente lembrar quando trouxe o petróleo e chegou a bater a casa de $130, a gente teve várias mudanças na diretoria da Petrobras. Por quê? Porque tem que subir gasolina. Se subir o preço da gasolina, se não subir, o que acontece, ô Felipe? Vai tirar toda tira, né, o estímulo dos importadores, né? Ou seja, de todo mundo que faz parte da cadeia. Como que você vai estimular a cadeia se a maior aqui do Brasil, se a Petrobras não está repassando a margem, né, na ponta final? Então, ou seja, não é só a bomba no final do dia, né? Que você vai, a gasolina está mais barata, é bom para o meu bolso. Mas isso influencia em toda a cadeia e pode trazer no final o desabastecimento, que é a principal consequência. Então, ou seja, petróleo para cima não é, consequentemente, melhor para a Petrobras no final do dia. Na linha de EIP, né, de exploração e produção, é ótimo, né? A companhia possui um dos lifting costs, né, o custo de produção menor, possivelmente é um dos menores do mundo, compete ali pau a pau com a Arábia Saudita, né? Também tem um custo de produção muito baixo por causa de ser um shore, né? Mas a Petrobras, por ter essas reservas de pré-sal, uma tecnologia embarcada, né, muito forte, e isso traz um diferencial competitivo muito grande. Mas que os analistas estão questionando beleza, pagou 40% de dividendo lá atrás, tá, mas vai repetir nos próximos anos, tendo política de capex maior refinaria, em energia renovável, né? Enfim, em toda essa questão de política de preço, tudo ainda, Felipe, a gente tem muito mais perguntas do que conclusões agora. Então abre dúvidas e ninguém quer estar na dúvida, né? Ninguém gosta de incerteza. Na incerteza, saia e vai para ativos que não faz sentido em relação à política. Quais são os ativos que não têm interferência política? Aqui no Brasil, as Juniors Oil, né, que são as companhias que não têm nenhuma ligação nem indireta, né? Ou seja, por exemplo, 3R tem a questão, em 3R Recôncavo tem a questão de Potiguar e Bahia Terra, né, que tem ali, que são campos da Petrobras, que não fecharam o deal ainda, que caso a Petrobras decida suspender a venda de ativo, essas companhias vão ter o upside menor, porque não vai incorporar esses campos dentro da produção dessas companhias. Por exemplo, olha a PetroRio agora, se você olhar a PetroRio aí no gráfico, Felipe, PetroRio subindo quase 80% no ano, vis-a-vis 3R que está subindo quase 15%, e qual que é essa diferença de upside de um para outro? Porque uma subiu muito e outra subiu menos. Claramente, lógico, né, a PetroRio ela tem um risco de execução muito menor, mas essa dependência dos campos da Petrobras, que no caso a 3R tem um grande ponto em relação ao Potiguar, é menor, né? Ou seja, a PetroRio ela tem muito mais a entregar, tirando dependência da Petrobras. Então, ou seja, nessas horas que a gente faz, inclusive vou trazer uma provocação para o Gani depois aqui, Felipe, que é o seguinte: eu tenho visto muito, né, conversando com os clientes, eu e o Gani conversam com muitos clientes, um erro muito grande do investidor tentar acertar o timing do ciclo vendo as ações que mais caíram no último ano. Mas as ações que mais caíram no último ano não são as ações que vão subir no próximo ano, que foi a fala do Saravalho. Ou seja, as ações que mais caíram esse ano foram ações de varejo,
tecnologia, que é Magalu, falando aqui no Brasil, né? Magalu, Via, enfim. Olha positivo hoje, maior queda do Ibovespa, empresa de tecnologia e varejo. Então não significa que essa ação, mesmo que a gente goste, né, seja do fundamento que a ação tem performado, tem uma boa gestão, mas o mercado não vai comprar essa tese. Ou seja, é uma outra discussão também que eu trago a uma polêmica, compre o que está subindo. Ou seja, o mercado tem muito mais conforto comprar uma PetroRio que está subindo 80% desse ano do que comprar uma ação que está caindo 50%, 70% agora. Não é essa leitura que o investidor tem que ter. Tá? Ou seja, não é fazer um filtro das ações que mais caíram. Olha um exemplo clássico, né, das queridinhas que foram odiadas, né? A IRB 8. IRB caiu 50%, aí o cara vai lá e compra, cai mais 50%. Comprou, vai lá. Não significa, não é uma forma de analisar a empresa vendo dessa forma. Mas, Felipe, por incrível que pareça, muitos investidores fazem esse filtro, né? Que eu chamo de valor nominal, né? Tá centavos, tá R$2. Inclusive, o Saravalli fez uma live hoje de manhã no canal dele falando das ações que valem abaixo de R$3, né? Ou seja, não significa que é oportunidade, mas tem que entender também que tudo tem uma justificativa para esses preços, né, Gani? Exatamente. Porque fala assim, o IRB quando estava R$31, aí foi para R$20. Nossa, imagina quem pensou assim, tá super barato, vai voltar para 31. Aí de 20 foi para 10. Nossa, agora tá de graça o IRB, não é? Aí de 10 foi para 5, eu quase caí nessa, aí quando bateu 5, eu falei, nossa. Quase. Falei, não. Aí, e pior, né? Comigo deu ainda aquela falsa sensação. Então, o IRB caiu para 5 e voltou para 7. Eu falei, nossa, perdi o time, que raiva. Eu não fiz nada. Aí de 7, 5, 4, 3, 2, 1 centavos. Então esse é o problema. Quer dizer, às vezes não, muitas vezes, a ação ela está caindo porque a empresa piorou mesmo. E talvez forme um L, sem fazer aqui nenhum trocadilho, mas um L no sentido de caiu e fica assim, não vai voltar. Como tem outras que formam um V, né? Quer dizer, caiu e pode recuperar. Então acho que é muito importante olhar a tese, na verdade, da empresa. Se é uma empresa que está sofrendo uma forte correção nos preços e você enxerga que o mercado está míope em relação a essa empresa, não está precificando bem, você enxerga valor na empresa, aí tudo bem. Aí é um momento de você comprar. Mas não só porque a empresa ficou barata, né? Quer dizer, porque muitas vezes também o múltiplo, que todo mundo adora olhar, o múltiplo está super descontado. Pode ser que o múltiplo esteja super descontado porque a perspectiva em relação à empresa seja muito ruim. Então por isso que ele ficou descontado. Agora, pode ser que o múltiplo esteja muito descontado e você enxergue uma perspectiva boa em relação à empresa que o mercado não está vendo. E detalhe, não basta você enxergar, você tem que estar correto também. Você tem que estar correto. Aí sim pode representar uma oportunidade de compra. Por isso que a gente sempre tem que olhar o fundamento da empresa, nunca só pelo valor dela nominal, como o Alex falou. E também o fundamento do setor, né? Às vezes a empresa está fazendo uma ótima lição de casa aqui, Felipe, internamente, mas o setor está lutando totalmente contra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Sinqia. Inclusive, eu estava lendo o relatório do Credit Suisse, né, sobre as preferências de cada setor, né, os Credit Suisse escolhendo uma preferência. A parte de TMT, né, a parte de tecnologia ali, eles têm preferência como a Sinqia. Nós também da Sarinvest temos preferência de Sinqia. Preço ali R$16, o Marcos sempre fala que é oportunidade de compra. Mas, por outro lado, o setor de tecnologia está sendo muito penalizado. Então, ao mesmo tempo, a gente fala, vamos olhar primeiramente, ter uma visão, né, Gani, muito mais top-down do que bottom-up. Ou seja, a gente deixa de comprar as ações olhando somente os fundamentos. Primeiro a gente olha o macro, passa pelos setores e quais são as empresas melhores desses setores. Sim. Então é isso que a gente está fazendo agora. Temos uma visão muito mais top-down, ou seja, olhando para setores, quais setores podem beneficiar e dentro desses setores, quais são dentro dessas caixinhas, né, dentro desses setores, quais empresas que são vencedoras, né, que já são vencedores há muitos anos. Por isso o Gani gosta muito de empresas internacionais, né, Chevron, Exxon, empresas que estão mais de 100 anos no mercado. São vencedores, já se provaram e também, claro, como o Gani falou da importância da dolarização, mas aqui também vale para o Brasil, Felipe. E tem que tomar cuidado também, né? Vocês estavam falando essa questão a respeito de olhar para o fundamento e tudo mais, e as empresas que caem, para não entrar naquele velho trap também, né? De olhar para o fundamento, não, tá legal, tá bacana, aí não olha para o setor, a empresa tá bacana nos seus fundamentos, o setor... Aconteceu isso com o frigorífico. Exatamente. O ciclo do gado
todo ruim, e as empresas entregando ótimos resultados, né, pelo ciclo que tinha lá atrás, e agora o ciclo vem mudando, né, o ciclo do gado, principalmente falando aqui de frigoríficos, e as empresas sofrendo-se na linha final, né, ou seja, sofrendo no lucro e, consequentemente, olha a Marfrig, por exemplo, né, o mercado, papel extremamente barato, né, mas olhando para frente a gente não vai ter dividendo, provavelmente dito, ou seja, o papel realmente, a gente vê esse movimento agora, a JBS também, ou seja, então tudo isso vem trazendo consequências para os preços das ações. Não significa para quem olha os próximos 5 anos, né, não estou falando aqui para você acertar o time na hora, né, acertar fundo, acertar topo, mas a gente tem que olhar a tendência, ou seja, a tendência está para melhor ou realmente tem mais espaço para cair? Essa é a discussão que a gente está tendo aqui, né, Felipe? Ótimo. Deixa eu trazer, o Alex falou essa questão aí de PRIO, né? Eu abri o gráfico aqui só para a gente ver quanto que está movimentando. Hoje PRIO cai 0,8%, R$ 36,40, mas o Alex André tinha falado a respeito de PRIO ao longo aqui de 2000. Olha só, desde 2016 a empresa cresce, né? Um crescimento sustentado aí desde 2016. E aí, nesse ano, subiu 76,10%. Né? Essa movimentação bastante forte. E até mesmo... Dá uma olhadinha em 3R, Felipe. 3R também, Alex. Para a gente comparar uma com a outra, para o investidor entender também. São duas companhias, são duas Oil Juniors, duas companhias duas companhias do mesmo setor, assim, petróleo, privadas, né? Não tem nenhuma dependência direta da Petrobras. E olha a diferença da valorização das duas ações em um ano. 3R cresceu em 2020, caiu em 2021 e agora em 2022 sobe 5,87%, Alex. Alex, só para ser justo aqui, vamos ver a maior aqui do setor, né? Tá certo que é estatal, não é empresa privada, mas a Petrobras nesse ano já subiu 54,84%. E teria subido mais, né? Evidentemente, se já não tivesse caído, o que já caiu desde bater 100 bilhões de dólares. Né, desde o dia 1º de novembro. Né? E aí, Petrobras agora subindo 0,19%. E isso me lembrou também, o Alex e o Gani também, que vocês estavam falando essa questão do setor, né, como um todo, de petróleo, que está bastante, sempre muito demandado, as empresas bastante resilientes aí, né, e aproveitando essa pegada, eu vi recentemente sobre relação, né, fizeram até um comparativo entre Chevron e a própria Meta, né, que Meta era uma das empresas mais valiosas lá dos Estados Unidos e valendo 3, 4 vezes ali o valor de Chevron, e hoje isso já não é mais uma realidade. Chevron acabou passando a Meta depois de todas as perdas bilionárias. Gani e Alex, volta eles aqui na tela para a gente continuar. Aí eu pergunto para vocês, né? Também tem a questão da própria administração da empresa, a própria visão de futuro, seja setorial, seja também em relação à própria empresa, né? Meta despontou ali com Mark Zuckerberg sendo aquele gênio que sempre foi, mas ele acabou apostando as fichas em metaverso, que o pessoal agora está meio pé atrás, né? Enquanto petróleo é petróleo e sempre será petróleo. Essa é a cabeça do Gani. Depois eu vou fazer uma provocação para o Gani se o Elon Musk será o futuro Zuckerberg da vida ou não, né? Se realmente ele é disruptivo, se o mercado tá fazendo overprice no Elon Musk. Deixar essa pergunta, o Gani, daqui a pouco você responde. Deixa eu só responder aqui, Felipe, rapidinho. Vou tomar aqui a Deixou a bola agora. Quicando, Gani. Vou deixar a bola aqui para depois ele só chutar para o gol. Mas eu só queria responder isso antes do Gani dar suas considerações também. Mas em relação à Petrobras, Felipe, um ponto muito curioso que eu estava escutando dos investidores, né, que eu tenho conversado, que eles intitulam, não foi a palavra deles, mas eu intitulo isso como a Petrobras sendo sempre aquela fênix, né? Ou seja, ela sempre passa uma grande dificuldade, ressurge, né? A gente vê vários ciclos de vários governos, né? Passou por Dilma, passou por Lula, passou por vários governos, né? Ao longo dos últimos anos. A Petrobras passou de uma companhia que estava devendo, era a petroleira mais endividada do mundo. Ela tinha dívida de 100 bilhões de dólares para uma companhia que foi para o market cap de 100 bilhões de dólares também. Ou seja, uma companhia que passou uma das mais endividadas, a mais endividada do mundo, para a maior cotação da história, que foi agora recentemente. Então, ou seja, claro que foi fruto de gestão, como você falou, Felipe, isso é um fruto de gestão. Olha, por exemplo, você estava falando de Chevron e de Meta, né? Facebook, enfim. Você pegar a Meta, uma empresa magnífica, mas uma empresa que estava o quê?
não tinha uma geração de caixa que contribuía para esse crescimento que o mercado estava precificando. Outro caso clássico aqui, eu vou trazer mais para a realidade, falo realidade, não por causa da Meta, que a gente vive aqui os aplicativos da Meta o dia inteiro, mas eu digo em investimentos. Olha a Magazine Luiza, por exemplo, né, o Felipe, precificada a perfeição. A companhia que estava nos modelos, né, dos analistas, que a companhia tinha que praticamente dobrar todo ano. Com essa taxa de juros subindo, nenhuma companhia aguenta, né? As companhias realmente perdem esse ritmo, né, de crescimento e perde até mesmo a motivação dos analistas em precificar, né, e ter uma continuidade de lucro, né, de ganhos nos próximos anos. Então eu acredito que é um pouco ali de congelamento das expectativas, né, de crescimento desses setores que a gente estava conversando agora, mas eu queria passar para o Gani aqui para ele dar suas considerações referente ao que eu falei e também a questão do Elon Musk aqui, Gani. Não, o Elon Musk é um visionário, sem sombra de dúvida, criador da Tesla. Quem exagera muito é o mercado. Sim. Quer dizer, o Elon Musk fez o trabalho dele, foi revolucionário em toda essa questão de energia limpa, carros elétricos, enfim, um visionário, sem sombra de dúvida. Agora, o mercado muitas vezes exagera, né? Acreditando que a empresa vale muito mais, antecipando aquela realidade do futuro já para hoje, como se o ano que vem todo mundo saísse andando de carros elétricos. E também agora em relação ao Twitter. E o que é curioso no Elon Musk é que por mais que ele seja dessa geração visionária, disruptivo, inovador da empresa ali, né, com tobogã no meio da empresa, mas ele não deixa dinheiro na mesa, não. Então, ele tem cabeça de velho investing, na verdade, CEO das antigas. Chegou no Twitter e viu que tinha um monte de gente lá que trabalhava, não ganhava horrores, né? Não trabalhava, não fazia nada e não sei o quê. Era home office do dia e tobogã e fliperama para todo mundo, aquele oba-oba. Ele foi lá e saiu cortando geral. Falou, não, a empresa tem que dar lucro. Não tem nada disso. Então é cabeça de empresário, cabeça de CEO das antigas nesse sentido. Ele quer resultado, né? E eu também tenho grande simpatia por ele, em virtude do que ele tem feito no Twitter, desse movimento pró-liberdade de expressão. Ele tem sido aí um grande defensor, inclusive respondendo tweets. Falou tudo, mas acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais. E parafraseando aquele meme, né? 2022, conhece Elon Musk? Tá fazendo foguete, você ainda aí achando que o petróleo não vai a lugar nenhum. Gani e Alex, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente aprofunda um pouco mais esse papo, aprofunda também a discussão sobre mercado financeiro e tudo que tá rolando nessa segunda-feira. E só para não deixar passar batido, Japão e Croácia 1-1. Fala, time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Bem-vindo de volta, BMC Market, nesta segunda-feira, 5 de dezembro. A gente aqui de olho nos comentários de todo mundo. O Rafael Morelli falou, Brasil não vai pegar ninguém na próxima fase porque vai sair hoje. Que maldade, Rafael, que isso? O Brasil agora com o time titular vai passar o trator em cima da Coreia. Pode anotar, vai passar e vai passar bonito sem nenhum tipo de susto. O Peter Santana aqui também, o Peter sempre fazendo
seus comentários aqui. Falou que o Elon Musk é o Darius Tans do Salvation. Queria saber quem é esse cara, viu, Peter? Mas valeu. O Elcio Santos por aqui também, o Fernando Corbelli, o Marcelo Cristo aqui falando que o Cabral tá na casa da sogra. Tá curtindo a folga de aniversário do Cabral. O Cabral que fez aniversário no domingo. Aí o Márcio Moreira por aqui, o Bruno Moreira, que não sei se é parente, mas tá por aqui também. E é isso. Vocês que estão nos assistindo, você que está aqui conosco no BMC Market desta segunda-feira, não está inscrito no nosso canal ainda, não está inscrito na BMC, então se inscreve aqui na BMC, ajuda a gente a bater a nossa meta de inscritos. A gente já está com quase 455 mil inscritos no nosso canal, e cada vez que você se inscreve, você ajuda a gente a ser divulgado cada vez mais pelo YouTube. E claro, quando você curte também, quando você comenta, quando você compartilha a nossa programação, você está ajudando a educar o YouTube de que o nosso canal é relevante, de que a nossa programação é interessante para pessoas que têm o mesmo pensamento, que têm a mesma ideia sobre investimento, que têm a mesma ideia de busca por conteúdo, e aí o YouTube acaba entregando a gente para mais pessoas e a gente cresce o nosso canal, que estamos aí quase com 455 mil inscritos. E se você está inscrito, muito obrigado. Se não está, é só clicar o botãozinho lá, inscrito, e de quebra aciona o sininho para você ser sempre avisado quando estivermos ao vivo ou quando colocarmos conteúdos novos aqui nesta plataforma. Bom, agora são 1h35. Agora é 1h35 para a gente falar português corretamente aqui. E deixa eu chamar o Gani e o Alex André novamente para a gente esticar um pouco essa conversa. A gente estava falando do Elon Musk, né? O cara que está revolucionando aí toda essa questão das redes sociais e com um discurso pró-liberdade de expressão. Inclusive eu vi, não sei se foi hoje ou se foi ontem, mas passou pelo meu feed do Twitter lá, que ele estava brincando com uma arca de Noé, mas uma arca para levar a galera para Marte. Imagina só um negócio desse, né? Levar a galera para Marte, colonizar Marte. Isso já é uma ideia até antiga do Elon Musk. Mas você iria, Gani, para Marte? Eu iria. Eu tenho vontade mesmo? De verdade? Eu tenho esse lado, é engraçado, né? Correspondente intergaláctico da BMC. Eu sou investimentos eu sou bem prudente, assim, moderado, eu diria, né? Mas em relação a esportes radicais, esse tipo de coisa, eu sou bem curioso, eu assumo riscos, né? Então, iria, né? Eu mergulho. Caramba. Não, mas nada também, eu fiz curso, tudo, até 18 metros, né? Cilindro e tal, né? Mas eu gosto de uma novidade. 18 metros, se o cilindro falhar, dá para subir. Então, esse 18 metros é bastante profundidade, né? Você não pode subir rápido no mergulho. Isso aí mata a pessoa, é a pior coisa que você pode fazer, né? Não pode dar aquela... Você não pode. Em último caso, você faz isso e olhe lá. Então, na verdade, você tem uma série de procedimentos de segurança, Filipão, caso o cilindro falhe. Primeiro, né, você tem o reserva. Então, você está com um cilindro, mas se o seu respirador ele falha, você pega o reserva. Se falhar o reserva, você começa a respirar no do outro. Você pega o respirador do outro, da tua dupla e respira. Vai revezando. E se o dele falhar, você vai revezando. Não, e ele tem o reserva dele, né? Você pode... E aí, na pior das hipóteses, você faz uma subida de emergência, que a gente fala, mas a ideia de fazer uma subida de emergência, inflar o colete e subir de uma vez é o último caso. Antes disso, você vai subindo, que é o que você falou, né? E soltando o ar, né, pela boca e vai subindo normal. Aí tudo bem. Mas, enfim. Então eu gosto. Tudo para dizer que se... já estava aqui atento, já aprendendo aqui. Mas eu recomendo, todo mundo. Vale muito a pena. E principalmente quem vai para Fernando de Noronha, se você vai fazendo um curso de mergulho antes, é uma viagem. Se você vai sem o curso de mergulho, a viagem é legal, mas não é tão legal quanto se você tivesse feito um curso de mergulho. Alex André vai para Marte? Onde o Gani for, a gente está indo, né? Vamos para Marte. Bora.
E a pergunta para vocês dois e para o chat, por que é marciano se é Marte, né? Por que não é martiano? Bom, Pena que o Cabral não está aqui, porque eu adoro esses trocadilhos, né? Mas o Cabral quer levantar e ir embora, né? O Cabral nunca mais ia aparecer aqui. Bom, o Alan Gani falou que ele é moderado em relação a investimentos. E aí eu estava até dando uma olhada aqui, Gani, que de novo o Tesouro parou de negociar as nossas caras NTNBs, né? As famosas IPCA+, ali. Parou, simplesmente hoje. Acho que essa volatilidade que a gente está vendo na curva de juros acabou estressando um pouco aí o Tesouro, e só o Tesouro Selic funcionando. Olhando para essa movimentação toda aí, a gente, Gani, olhando para toda essa movimentação, a gente não consegue ver muito para onde que vão as coisas, né? Te explico, a gente tem o juro futuro mostrando um cenário, a gente tem o mercado buscando um outro cenário ali por meio do Boletim Focus, né? E a gente tem a possibilidade de não acontecer nada muito relevante essa semana, que é semana do Copom, né? Então, diante do exposto, queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação toda aí, Gani. Uma situação muito ruim, uma situação de incerteza, e quando a gente tem uma situação de incerteza, é difícil formar preço. Porque vamos pensar assim na taxa de juros, né? Cada hora ela está num patamar, os juros futuros. Então como é que vai estabilizar num preço, né? Numa determinada taxa? Tem uma volatilidade muito grande em relação à taxa. E o mesmo também vale para o mercado acionário. Por isso fica esse ioiô, né? Parece que agora patina, né? Em torno desse 110. Mas o que é preciso, urgentemente, até para dizer se esse mercado vai buscar mais correções para baixo ou vai para cima, é o nome de um ministro da Economia. Não sei por que esse atraso todo, sendo que o próprio PT acaba sendo prejudicado, e também logo tirar da frente a PEC de transição. É claro que isso depende do Congresso Nacional, isso é mais complicado, depende de negociações, mas é muito importante esse nome do ministro da Economia, justamente para dar um norte para o mercado. E aí, não tem nome quase de ministro nenhum, então fica todo mundo numa incerteza muito grande, fazendo ilações, fazendo apostas, levantando aí, né, levantando hipóteses de quem vai ser, de quem não vai ser, e isso gera uma situação de volatilidade, de incerteza. Então, enquanto não tirar isso da frente, Filipão, tanto o PEC quanto o ministro, então são assuntos interligados. Então, enquanto não tirar isso da frente, tanto a PEC e quanto quem é o ministro da Economia, a gente vai ter essa incerteza pelo lado fiscal. Porque o ministro da Economia, todo mundo quer saber o nome para saber se vai haver ou não comprometimento fiscal, né? Então, se for um nome que haja de acordo com o comprometimento fiscal, tudo bem, o mercado se acalma, né, dá para subir e tal. Agora, se não for, aí continua essa desconfiança muito grande. Mas pelo menos vai tirar da frente, né? Quer dizer, você tem um nome, ok, a gente já sabe que o nome é esse, precificou, mas enquanto não tiver esse nome fica muito complicado. Alex, eu tenho ouvido algumas pessoas falando, né, sobre essa questão do próprio nome do ministro e tudo mais. Parece que algumas pessoas do próprio mercado já têm até curtido ou até mesmo achado que não seria tão ruim o nome de Fernando Haddad. Principalmente pelo fato de que Haddad é naturalmente um sucessor de Lula e Lula não faria estripulias na economia para conseguir fazer um sucessor. Então Haddad seria traria um aceno para o mercado, tentaria fazer as reformas, não faria grandes movimentos bruscos ali. Você acha que essa ideia pode ser comprada assim pelo mercado? Você acha que essa ideia seria válida pensar por esse lado? Eu acho um absurdo, Felipe, para quem pensa dessa forma, porque o Haddad estudou quanto tempo economia? 2 meses?
Ele fez um mestrado, né, em economia, mas não foi para aquela área mais quantitativa, sim. mais... Eu quero dizer o seguinte, o que ele tem de conhecimento sobre economia? Ele não consegue ter nenhum embasamento de economia aqui. Não é sobre partido. Se o Bolsonaro colocasse uma pessoa com conhecimento técnico parecido com o Haddad, que é zero, ao contrário de Paulo Guedes, né, que está no mercado financeiro desde a sua concepção de mercado de trabalho, que é totalmente diferente, fora da curva, que a gente sabe muito bem da trajetória do Paulo Guedes, né, e nem precisa nem falar. Então, assim, não é questão de ser petista ou não é petista. A questão de ser petista é pior ainda, porque já tem a concepção, já tem o histórico de responsabilidade fiscal, né? Ou seja, realmente abrir as contas públicas, de aumentar cada vez mais, né, a contribuição aqui, né? Ou seja, os impostos aqui no Brasil, 34% do PIB hoje, e pode aumentar ainda mais. Se quer abrir a torneira do gasto, tem que tirar de algum lugar, tem que aumentar imposto. Então, ou seja, no final do dia, quem prejudica mais ainda, coitado, é o pobre. Né? O pobre que vai ficar cada vez mais pobre, porque isso é inflação, né? Ou seja, olha, claro que isso não dá para levar a vida inteira. O governo Jair Bolsonaro prometeu, se ele ganhasse, né, postergar por mais um ano o PIS/COFINS, vai voltar PIS/COFINS e a gasolina agora, nos combustíveis agora esse começo do ano. E já é inflação na veia, vai ficar mais caro tudo, não só combustível. Né? Também IPI, que o governo Jair Bolsonaro também isentou diversos milhares de produtos, vai voltar também o IPI. Estou dizendo aqui, algumas coisas, são diversas circunstâncias que o governo do PT vai fazer, que está na pasta, né, da Fazenda, do futuro, né, pasta da Fazenda que vai assumir, a gente não sabe se vai ser o Haddad, está muito próximo, como você falou, Felipe, mas tudo isso traz uma racionalidade. O mercado está precificando tudo isso que você está vendo hoje na tela, Felipe, hoje, na semana passada, toda essa volta do otimismo, essa queda de expectativa, é justamente por uma fala, Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Não temos argumentos positivos com ele na pasta, Felipe. Não tem argumento positivo, não tem como se encontrar. Para quem tem argumento positivo com o Fernando Haddad nessa pasta da Fazenda, me fala aqui no chat que eu quero saber, porque na base técnica ele não tem nenhum, ele não sabe nada de economia. Se for pela política, pior ainda, né? Porque se fosse alguém bem intencionado, que não tivesse conhecimento técnico, daria para passar o pano. Mas mesmo assim não dá. Enfim, para mim não tem responsabilidade nenhuma para quem fala uma coisa dessa. Essa é a minha opinião, tá? Não sei se o Gani pensa diferente. Gani? Até porque, só um parênteses, o Gani, também já houve vários ministros que não tinham formação no comando do ministério, né? E aí eles contam com a estrutura, com a equipe técnica para poder subsidiar as decisões. É isso que eu ia complementar. É lógico que no mundo ideal a gente gostaria de alguém com uma capacidade de articulação política muito grande e também com conhecimento técnico, que aliasse essas duas habilidades, porque o Ministério da Economia, ele também e sobretudo, um cargo político. Você vai ter que negociar com o Congresso Nacional. Então, a priori, você não ser um economista de formação, o Palocci, que o mercado gostou bastante, não era um economista. Mas você tem que montar uma equipe econômica muito competente. Então, seus técnicos devem ser, aí sim, economistas renomados, economistas gabaritados, com passagem pelo mercado, com experiências também acadêmicas, enfim, atualizados. Isso é muito importante. E eu não vejo isso no Fernando Haddad hoje. Essa capacidade de montar esta equipe como o Palocci fez lá atrás. Por que eu não vejo? Primeiro, o Palocci, ele sai da prefeitura de Ribeirão Preto bem avaliado para se tornar ministro. O Haddad é exatamente o contrário, ele não foi reeleito em São Paulo, né? Ele perdeu a reeleição e perdeu de maneira muito forte para o João Dória. Então, são movimentos bastante distintos. Eu coloco aquele, não foi um bom gestor da cidade, não foi um bom gestor público, vai ser um bom gestor do Ministério da Economia, o principal ministério do governo. Então, aí já tem uma diferença entre Palocci e Haddad. Se a gente pegar o discurso de ambos também, o Palocci era muito mais pragmático nas suas falas.
né? Muito mais pró-mercado do que o Haddad. Quando o Haddad fala, o Haddad já tem aquele discurso que flerta, né, com a irresponsabilidade fiscal, com gastos elevados, diferentemente do que era o Palocci lá atrás. Outra divergência que eu vejo, os movimentos eram contrários. Quer dizer, e o Alex tem toda a razão quando ele levanta esse ponto, né, de falar logo, enfim. Lá atrás havia um compromisso do PT querendo mostrar que não era o PT. Então o que fizeram? Monta logo uma equipe econômica, bota o Palocci como ministro da Fazenda, Henrique Meirelles no Banco Central, monta uma equipe técnica, escreve uma carta logo para acalmar o mercado e falar, olha, nós iremos manter aqui toda a política econômica feita no governo Fernando Henrique Cardoso. É completamente diferente do movimento de agora. É isso que está me chamando a atenção e que eu acho que muito analista político e economista não está enxergando. Não é o mesmo movimento de 2002. 2002, não, vamos montar uma equipe pró-mercado logo, escreve uma cartinha logo, acalma o mercado logo. Agora não. Por que não? Por que não fazer esse mesmo movimento que fizeram lá atrás em 2002? Me parece porque não querem fazer este movimento desde 2002. Um outro ponto é que eu acho que o Lula vem com revanchismo. Ele não tem... Até o estado de saúde dele, visivelmente, você olha que o Lula é diferente hoje, está abatido, a capacidade de cognição, tudo mudou nele. Ele não vai se reeleger. E aí sim, ele quer lançar, talvez, o Haddad. Mas eu não vejo o Lula sendo essa figura pragmática e tudo mais. Eu acho que ele vem com um tom mais revanchista, para falar a verdade, né? Ele foi preso, depois ele teve o seu processo anulado, foi descondenado, etc. e tal. Ganhou a eleição, uma eleição bastante conturbada. E aí eu acho que ele vem querendo ser aquele Lula raiz mais da década de 80. Eu acho que ele não tem incentivo para ser pragmático. Tomara que eu esteja errado. E se a gente olhar o movimento dos demais países na América Latina, Filipão, todos os candidatos de esquerda, e a sua maioria ganhou a esquerda na América Latina recentemente, todos esses candidatos, eles não fizeram um governo pragmático. Pelo contrário, dobraram a aposta, pisaram no acelerador. Então, se os meus pares são um bom guia, eu me espelho naquilo que eu tenho de elementos da realidade. Quais são esses elementos da realidade? Peraí, os partidos de esquerda, os candidatos de esquerda que ganharam na América Latina não têm feito um governo liberal pragmático. Por que o Brasil vai ser diferente? Então eu vejo com muita desconfiança, tanto o atraso do ministro da Economia, quanto o que eles colocaram na PEC e o que tem ocorrido nos demais países da América Latina. Por isso que eu sou a favor de blindagem com investimentos internacionais nesse cenário mais incerto e mais desafiador. Maravilha, olha só que opinião, né? Opinião aqui você encontra sempre. E Alex André, você até alertou aqui, porque a gente está falando sobre futuro, e olha só, mesclando passado ou presente, né? E futuro. Porque Paulo Guedes sai do Ministério da Economia e ficaria, como se diz, disponível no mercado. Ele já tem até falado que pode voltar para a iniciativa privada, pode tirar um sabático aí de dinheiro não precisa, para fora do Brasil e aproveitar as férias e tudo mais, mas é possível, ou pelo menos existem intenções de que ele assuma aqui a Secretaria da Fazenda em São Paulo. A exemplo do que aconteceu com o Henrique Meirelles, né, que veio para a gestão de João Dória, pode ser que o Guedes venha assumir a Secretaria da Fazenda na gestão Tarcísio de Freitas. E aí, que seria bola dentro? Ah, com certeza. Pelo menos salva a maior economia aqui do Brasil, né? Pelo menos isso vai estancar um pouco do sangue que a gente deve ter no ano que vem. Isso deve ser bem recebido, né, o Felipe? Infelizmente ele não vai continuar no ano que vem, mas
das melhores alternativas dentro das cartas que temos na mesa, seria uma ótima cartada assim, né, Felipe? Gani, o que você acha? Concordo, não. E o Tarcísio, ele tem esse perfil mais técnico, né? Fez um excelente trabalho no Ministério da Infraestrutura. E quem era Tarcísio? Quem era Tarcísio, né? E o Tarcísio fez aí um excelente trabalho, pragmático, liberal, a favor da iniciativa privada, né? Então todo o pessoal aí do agronegócio gosta muito dele, porque o agronegócio depende de investimentos em infraestrutura. Fez um excelente trabalho contratando já investimentos, né, para as próximas gerações, que vai acabar beneficiando, inclusive, este governo. E ele conversa muito bem com o Paulo Guedes. Me parece que ambos têm uma mentalidade muito próxima. Então, até inclusive, nesse sentido, o Bolsonaro, no aspecto econômico, né, ele era uma pessoa mais difícil para o Paulo Guedes o convencê-lo do que o Tarcísio. Uhum. Né? Então, numa determinada medida, é obviamente que a Secretaria do Estado de São Paulo não tem o mesmo poder de um Ministério da Economia. Mas naquilo que dá para fazer, o Paulo Guedes vai ter um trabalho de convencimento, acredito eu, menor com o Tarcísio do que ele tinha com o Bolsonaro. Muitas vezes o Bolsonaro, ele não era um liberal clássico, convicto, de carreira. O Bolsonaro foi se tornando, se adaptando, comprando algumas ideias liberais, e talvez algumas delas o Bolsonaro nem comprou, mas deu carta branca. Isso, né? Falou, faz desse jeito aí, eu te dou carta branca, mas não comprou, né? Então teve ali, durante o governo Bolsonaro, alguns embates entre Paulo Guedes e Bolsonaro. A PEC dos precatórios foi uma delas, né, em relação ao valor do auxílio emergencial na época. Então eu acho que sim, é um golaço se o Paulo Guedes vier aqui para São Paulo, né? São Paulo que tem sido uma resistência liberal, né? Embora as urnas não pareçam tanto assim. Embora as urnas não pareçam tanto, mas o governo do Estado, o PT, não consegue ganhar o governo do Estado aqui. Então foi durante anos, né, na mão do PSDB. Eu sei que o PSDB é de esquerda, eu sei tudo isso, mas está mais à direita do que o PT, e fez uma centro-direita. Eu diria centro-esquerda, mas ele é mais liberal, né? Tá mais ao centro do que o PT. E agora o Tarcísio. Então mostra aí a dificuldade que tem dessas ideias mais populistas penetrarem no Estado de São Paulo. Tomara que o Guedes seja o secretário, tomara. Aí com sim ou não? Porque a gente já está quase acabando aqui. Dobradinha Guedes, Tarcísio, Sabesp privatiza, Alex? Sim. Gani? Sim. Então, aí fica fácil da gente olhar, inclusive até mesmo o otimismo que a gente viu com o Sabesp recentemente. Só para a gente encerrar aqui, estamos caminhando para o finalzinho. Considerações finais, Alex, André, por gentileza. Muito cuidado nessa hora, né? Como já diziam lá desde 2020 com a pandemia, e agora parece que 2023 vai continuar esse momento de instabilidade. Tomar muito cuidado, né? Principalmente quando eu falo em relação a investimento em ações, né? Ou seja, não significa que a gente não goste de ações, né? E o Gani que a gente sempre defende, sempre vai ter ações na carteira, mas não significa que nesse momento que a gente vai ter ações com beta maior, ou seja, com ações com mais volatilidade, ações mais expostas aos mercados locais, né? Ou seja, mercado local aqui no Brasil, mercado local nos Estados Unidos. Então acho que a hora é o momento de ter racionalidade, sempre, né, ter racionalidade, mas nesse momento a gente tem um ponto de atenção maior e um ponto focal aonde, né? Eu acho que se for concentrar alguns esforços aqui em relação à alocação, seria na parte de dolarização, já deixo para o Gani falar isso depois. Aqui no Brasil a gente tem que ver a dinâmica, né? Ou seja, como eu falei, nem tudo que está barato, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Como já dizia, ou seja, nem tudo que está barato significa que a gente tem oportunidades de curto prazo, né? A longo prazo aí a gente tem que mudar um discurso, mas a gente sempre fala aqui de momento, né? De notícia, de news flow,
parece que aqui no Brasil a gente está um pouco mais em stand-by. A curva fica muito atrativa, né? A gente fala do Active Risk Premium, ou seja, o prêmio de risco ele aumenta, então a bolsa cai, o dólar sobe, né? De tudo isso a gente sabe desses movimentos. Precisamos de uma sinalização desse novo governo para a gente tentar trazer um movimento mais altista, um pouco mais de notícia positiva aqui para a nossa bolsa. Se não tivermos notícias, uma sinalização, a gente deve ter mais uma sinalização negativa aqui, Felipe. Boa, Gani. Também vou na esteira do Alex, eu acho que tem boas oportunidades na renda fixa agora no Brasil, taxas muito atrativas. Mas pode ser que a taxa suba ainda mais e eu não entrei no melhor momento? Pode, mas já está um excelente momento de entrada, né? Lembrando que se você ficar até o vencimento, você tem a taxa contratada. Investimentos no exterior são sempre bem-vindos, ainda mais num cenário de incerteza, então você tem toda uma blindagem patrimonial, é muito difícil bater a economia americana no médio e no longo prazo, eu diria até às vezes no curto prazo mesmo, então acho que é uma boa alternativa. Escolher ações com muito cuidado, não só porque o preço, o valor nominal está baixinho ou porque o múltiplo está baixo, mas entender se a tese se adequa àquele valor que está mais baixo ou não, né? Ou com múltiplo mais baixo também. E eu acho que é um momento também para ter um cuidado para sair às compras. Eu acho que vale a pena esperar talvez uma definição do ministro da Economia e da PEC. Mas eu vou entrar num valor maior. Vai, mas você está a fim de correr esse risco? Esse é o ponto, né? Porque talvez você faça aposta agora e a PEC não seja tão boa, não fique tão boa. Seja uma PEC que já é ruim, né? Mas fique pior. Porque agora o mercado trabalha aí com 150 bi para um ano. Talvez não fique isso, talvez fique mais, talvez prolongue o prazo, a gente não sabe. Talvez o ministro da Economia, né, seja o Haddad mesmo, ou tinha uma equipe ruim. Você está a fim de correr esse risco? O mercado vai reagir mal. Então, eu acho que vale a pena esperar um pouco, mesmo que você entre num preço um pouco mais caro. Caindo. Exatamente, do que pegar a faca caindo. Show de bola. Ô, Gani, último minuto aqui, é rapidinho, eu só queria saber, na verdade eu não, o Rafael Morelli queria saber, já que você mergulha, você sabe por que os mergulhadores vão para trás quando vão mergulhar? Não sei, eu fiz três... duas saídas. Não, já fiz 3 saídas, né? Eu já fiz aquele passo do gigante, que você pula com a perna aberta e cai em alto mar, né? Não sei se ele mergulha ou é piada isso que ele está fazendo. Eu já fiz embarcado em bote, que é aquele que você vê em filme, né? Esse é bem legal. Fiz na Colômbia, para trás assim. E já fiz de praia, saindo na praia, foi um mergulho assim, legal, mas não vi nada, né? Depois eu conto, foi na Califórnia, em águas geladas, e saí da praia. Não, mas é do bote mesmo. Mas é o do bote? Porque o do bote vai pra trás, né? Joga o peso, você tá com o peso. Sabe por que vai pra trás? Por quê? Porque se for pra frente, cai no barco, cai dentro do barco. Eu sabia. Se não fosse isso, não seria marketing. Tá muito sério pra esse marketing. Tava muito sério. Mas aí você não cai no oceano. Eu gosto dessas piadas. Ai, meu Deus do céu. Valeu, Morelli. Obrigado, hein? Gani, abraço pra você. Até amanhã. Alex, tchau. Tamo Até junto mais. sempre. Tchau. É isso aí. A gente vai ficando aqui com o nosso BMC Market dessa segunda-feira, 5 de dezembro. Amanhã a gente tá de volta a partir das 2 horas da tarde. Time completo aqui para debater os principais pontos do mercado financeiro. Até amanhã. Forte abraço. Tchau, tchau.